Uma boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês essa noite. E o título da mensagem dessa noite é assim: O amor de Deus pela humanidade e a expiação limitada. Não fique com medo do tema, não, especialmente do título aí, da expressão expiação limitada. A gente vai aprender um pouquinho essa noite algumas coisas muito sérias e muito importantes. Antes da gente abrir a Bíblia, esse sermão de hoje é o 15º sermão da série sobre Daniel e Apocalipse, que começou ano passado. Então, se você não viu os outros sermões, pode entrar lá no YouTube, lá no canal da igreja, e você vai poder então acompanhar todos eles, caso você tenha interesse de entender o que a gente estudou para trás. No 7º sermão, eu preguei um sermão sobre a humanidade, essa divisão entre os salvos e os perdidos, no livro de Daniel e Apocalipse. E lá naquele sermão, eu falei um pouquinho da discussão entre o calvinismo e o arminianismo, dois sistemas de pensamento teológico diferentes, ok? Contrastando um com o outro. De um lado, o calvinismo, do outro lado, o arminianismo. E assim, olha, essa é uma discussão muito ampla sobre calvinismo e arminianismo. E é uma discussão complicada, tá? Mas eu vou colocar vocês no meio dessa discussão. Acho que faz bem. O que é o calvinismo? O calvinismo não é uma denominação, tá? O calvinismo é uma estrutura de pensamento teológico partilhada por muitas denominações e igrejas congregacionais. Então, por exemplo, existe igreja batista reformada, que são calvinistas, igreja presbiteriana, tem um monte de igrejas congregacionais que comungam da mesma fé dita reformada, que vem lá da reforma protestante, com um dos seus maiores expoentes, como João Calvino. Então, João Calvino é daí que eles tomam o nome de calvinistas, ok? Entretanto, o calvinismo ele é uma mistura, um grande caldeirão de questões bíblicas e de questões filosóficas. Então tem filosofia grega, tem fatalismo pagão, tem determinismo, tem a herança de exegese bíblica que vem desde Agostinho, passando por Calvino e por muitos outros grandes teólogos da história do cristianismo. Em resumo, o calvinismo ele se resume em 5 pontos interligados entre si. Falando um pouquinho assim da visão de Deus, do homem e da salvação. Em grande medida, o calvinismo é um sistema soteriológico, mas não é só isso. É, em grande medida, também uma cosmovisão cristã. É uma visão de mundo. Quem é Deus, quem é a humanidade, o que é o pecado, o que é a salvação, o que é a eternidade e etc. Ok? Os 5 pontos do calvinismo, eles formam a palavra tulip em inglês, é a tulipa, né? E assim, em inglês, os títulos, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Obviamente, eu só estou colocando isso aqui a título de informação introdutória, não precisa se preocupar muito com isso. Se você quiser saber mais, tu pode digitar na internet, tu pode procurar. Tem muitos estudos bíblicos sobre esses pontos aqui. Essa é uma visão ampla, relativamente inteligente. Existe uma certa coerência interna dentro do calvinismo, ok? São estudantes da Bíblia, são cristãos, são pessoas que pregam, que louvam, que fazem trabalho missionário, etc. Tranquilo. E que de alguma maneira esse sistema de pensamento ele seduz e convence muita gente. E muita gente estudiosa da Bíblia, não é gente fraquinha não. Em grande medida, existem alguns textos principais do calvinismo que eles gostam na Bíblia, especialmente João capítulo 6 e Romanos capítulo 9, tá? Mas existem outros textos também, o Êxodo lá, o faraó, que Deus endureceu o coração dele, é um tema bem importante. Eles gostam muito da história de José, tem algumas questões interessantes ali sobre a visão de livre-arbítrio que eles têm, e etc. Os temas principais da discussão do calvinismo têm a ver com predestinação ou livre-arbítrio. E aí, é todo mundo predestinado ou a gente tem liberdade? E também a ideia da salvação pela graça, que eles definem como sendo o monergismo, que é a ideia que Deus é a única pessoa que age na salvação. Deus é o único agente da salvação. O homem não tem parte nenhuma na sua salvação. É por isso que é a salvação por graça. Essa é a visão específica que eles têm. Eles têm um amplo sistema educacional, editorial, editoras famosas, tipo Editora Fiel,
editora que produz muito e com muita qualidade, e também fazem uma extensa obra na internet. Grande influência, eles são muito estudiosos e também eles são muito heréticos. Mas veja bem, hoje nós vamos falar de amor, né? Coisa boa, né? Eu estou vivendo o clima do amor, né, gente? Domingo chega o casamento, olha que coisa boa. Mas hoje nós não vamos falar do amor entre o Ezequiel e a Carolina, não, tá? Nós vamos falar hoje sobre o amor entre Deus e a humanidade. Deus ama a humanidade? Deus ama cada ser humano individualmente, especificamente, sem nenhuma exceção? Ou será que há algum ser humano que Deus não ama? Você acha que existe alguma discussão sobre isso? Será que alguém questiona? Isso é um ponto pacífico? Não, Deus ama todo mundo e cada um individualmente. Bom, eu apresento a vocês Dr. D.A. Carson, livrinho publicado pela editora das Assembleias de Deus, CPAD. E o nome desse livro é A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Tu acha que a doutrina do amor de Deus é uma doutrina difícil? Tu acha difícil dizer para alguém, Deus te ama? Tu acha isso assim perigoso de dizer, porque talvez Deus não ame a pessoa? Vou ler para você uma partezinha aqui. Página 25 desse livro, ele está refletindo sobre essa ideia. Será que Deus ama todo mundo da mesma maneira? E ele responde assim: isso certamente é verdadeiro no domínio da providência. Afinal, Deus manda o raio do sol e a chuva sobre o justo e o injusto igualmente. Aí olha só o que ele diz. Mas certamente isso não é verdadeiro no domínio da eleição. Deus ama todo mundo no sentido da providência. Ele cuida de todo mundo. Mas ele não ama todo mundo no sentido de escolher todo mundo para a salvação. Não. Deus não escolhe todo mundo. Deus não ama todo mundo. Pelo menos não com o amor que salva. Ok? Se vai ter alguém perdido um dia no mundo, é porque Deus não amou essa pessoa a ponto de salvá-la. Interessante isso aqui, né? O camarada está escrevendo um livro sobre Deus, ele é um cristão, ele estuda a Bíblia, e o objetivo dele é ensinar que Deus não ama todo mundo. Será que Daniel e Apocalipse podem nos ajudar? Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 19. Nós vamos ler os textos onde Daniel e Apocalipse falam do amor. Tanto o amor de Deus quanto o amor dos seres humanos, tá bem? E aí vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa a partir da palavra de Deus. E esse é um assunto muito importante. Eu não quero demorar e passar do tempo. Se eu passar vai ser o mínimo possível para a mensagem não ficar pela metade. Peço a paciência de todos e a concentração de quem leva a sério o estudo da Bíblia. E esse tema é um tema extremamente sério. Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 19, é uma grande oração que Daniel ora a Deus, ele fala assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nesse texto, Daniel fala do amor que Deus tem por ele mesmo. Essa ideia é interessantíssima, né? Deus como um ser que é amor e que ama. O que mais? Capítulo 10, versos 10 a 12, aí pertinho. E olha que texto interessante. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo essa palavra, me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas. Dos versos 18 e 19, dá uma olhada. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Aqui existe uma ideia que Daniel é um homem muito amado. Será que Deus é o agente desse amor? Bom,
Nós não somos calvinistas. A igreja adventista é uma igreja que vem de um berço wesleyano, metodista, arminiano, que é o contrário dos calvinistas, tá bem? Então a gente não tem problema de dizer que Deus ama Daniel, porque a gente acredita que Deus ama todo mundo, sem exceção, ok? Mas mesmo o calvinista que não acredita que Deus ama todo mundo, acredita que Daniel é um escolhido de Deus para a salvação, então pelo menos Daniel, eles acreditam que Deus ama. Então, ok, se Daniel é um homem muito amado, ele é amado por Deus. Bacana. Agora veja bem, esses são os dois únicos textos do livro de Daniel que falam de amor. Você vê que é uma linguagem escassa? Não tem muita coisa sobre amor no livro de Daniel. Será que Apocalipse tem muita coisa? Vamos dar uma olhada lá. Capítulo 1, versos 4 e 5. Vamos ver um pouquinho da doutrina do amor no livro do Apocalipse. Capítulo 1, versos 4 e 5. E aí a Bíblia diz assim para nós nesse texto, irmãos. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Existe uma ideia interessante na literatura joanina, da qual o Apocalipse faz parte, e o Evangelho e as cartas também, de que eu e o Pai somos um. Eu, Filho, o Pai, somos um. Então, de alguma maneira, o próprio Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então é o seguinte, se Jesus nos ama, eu posso dizer que o Pai nos ama? Sim? Tranquilo, biblicamente, não tem nenhuma dificuldade. O Pai nos ama, Jesus Cristo nos ama. Jesus mesmo falou isso, né? Não vos digo que eu vou dizer para você para o Pai. Não, o Pai mesmo vos ama. Então não tem muita dificuldade com isso não. Agora, capítulo 2, verso 4. Como que a Bíblia fala do amor, livro do Apocalipse. E aí diz assim, né? Jesus repreendendo a igreja de Éfeso diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Então veja bem, se Deus repreende aqueles que abandonam o seu primeiro amor, é porque obviamente aquilo é algo que ofende a ele, né? Entristece a ele, é algo que ele é contra, o abandono do amor. Então, uma ideia interessante aqui, Deus repreende aqueles que abandonam o amor. Capítulo 3, verso 19. E aí a Bíblia diz assim, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus ama aqueles a quem ele chama ao arrependimento. E quem Deus chama ao arrependimento na face da terra? Todo mundo. Tem alguém que Deus chama para não se arrepender? Não, tu se arrependa. Não, você não precisa se arrepender não, que nem te amo mesmo, você vai para o inferno mesmo, eternamente. Inclusive é interessante, porque os calvinistas acreditam no inferno, assim, tortura eterna no fogo, sem fim, sofrimento absurdo e terrível e infindável. Então você imagina, né, como é que é a mentalidade desse pessoal aí. Bacana. Agora sim, o último texto, capítulo 12, verso 11, que fala sobre o amor no livro do Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 11, a Bíblia diz assim, eles, pois, venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então assim, ó, esses 7 textos que nós lemos são os únicos textos que falam do amor em Daniel e em Apocalipse. É um vocabulário escasso. Aparentemente, Daniel e Apocalipse têm pouco a falar sobre o amor de Deus. Agora sim, ó, ainda que o vocabulário seja escasso, o conceito não é escasso. Veja bem, Daniel e Apocalipse falam de libertação, de bênçãos, de salvação, de eternidade prazerosa, maravilhosa e perfeita. E tudo isso implica o quê? Amor, certo? Então, apesar do vocabulário não ser muito presente, todos os livros, né, estão embebidos nessa ideia de que Deus ama, mesmo porque Deus é amor. Então, qualquer coisa que se fale sobre Deus, está se falando sobre o amor. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês. Diante daquilo que a gente leu, será que existe em Daniel e Apocalipse essas ideias de expiação limitada ou de amor limitado? Sabe que às vezes
quando a gente se deixa aprisionar por uma filosofia, por uma religião, por uma compreensão da realidade, aquilo pode fazer sentido para a gente, mas ao mesmo tempo aquilo nos aprisiona. E o calvinismo não é diferente, tá? E o calvinista, ele tem algumas polêmicas sobre esse assunto. E aí já não é culpa minha, tá? Alguns dizem que eu sou polêmico. Eu estou tentando evitar o máximo que eu consigo, nem sempre eu consigo. Mas o calvinista faz polêmica. E o calvinista diz assim, pelos textos bíblicos, esses que a gente leu e outros, Deus é seletivo no amor dele, não é indiscriminado. Tipo assim, Deus ama Israel, Deus ama Jacó, Deus ama Daniel, Deus ama, entre aspas, nós. Quem somos nós? Os eleitos, a igreja, os salvos, mas isso não quer dizer que ele ama todo mundo. Não ama Esaú, não ama, sei lá, quem vai se perder. E a Bíblia diz que quem vai se perder são como a areia do mar. É uma galera imensa, enorme. Jesus chega a dizer que mais vão pelo caminho da perdição do que da salvação. Então, aparentemente, Deus ama somente uma pequena parcela. E a maioria dos seres humanos, ele não ama. Essa é a ideia calvinista, ok? E veja bem, mesmo porque o texto que a gente leu, por exemplo, Apocalipse 1, verso 4, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O texto não diz, aquele que ama a todos e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aparentemente, ele diz assim, o texto limita esse amor a nós. Quem são esses nós? Não sei, mas não é todo mundo. Essa é a ideia do que se prega em torno dessa ideia. E tem uma coisa interessante também. Mesmo que o texto dissesse que Deus ama a todos, o calvinista tem uma carta na manga. Eu queria mostrar algumas coisas para você. Vai para 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Apesar da Bíblia dizer algumas coisas assim sobre todos, os calvinistas gostam de dizer uma coisa interessante. Eles dizem assim, todos não são todos. É igual aquela ideia, tipo assim, todo mundo foi no meu casamento. Vamos pensar que eu convidei 200 pessoas. Aí vieram as 200 pessoas sem faltar nenhuma. Como é que eu digo daí? Todo mundo foi no meu casamento. Mas todo mundo não é todo mundo, porque não foi os 7 bilhões de pessoas à face da terra no meu casamento, certo? Então eles usam esse tipo de ideia para dizer assim, ok, mesmo que o texto diz que Deus ama todo mundo pode ser as 200 pessoas do meu casamento. Não precisa ser os 7 bilhões à face da terra. O tipo de argumento, né? Interessante. Então, por exemplo, 2 Timóteo, ou melhor, 1 Timóteo falei, né? 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. O que está escrito aí? Vamos lá. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por quem? Por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí existem outros textos, por exemplo, 1 João 2, versos 1 e 2, 2 Pedro, versos 3 e 9, onde diz o seguinte, que Deus quer a salvação de todos, que Jesus se entregou por todos, etc. e tal. E aí os calvinistas dizem assim, mas vocês arminianos, adventistas, são tão burrinhos, porque assim, todos não quer dizer todos sem exceção, mas todos sem distinção. Aí tu fica assim, né? Tá, desenha aqui, eu realmente sou um pouco burrinho. Tá, ele vai desenhar para você. Ele diz o seguinte, Deus ama todo tipo de gente. Gente gorda, gente magra, gente branca, gente negra, gente brasileira, gente israelita, mulher, homem, pobre, rico. Deus ama todos, certo? Mas isso não quer dizer que Deus ama todas as mulheres ou todos os homens. Todos os brasileiros ou todos os israelitas. Todos os tais ou todos os tais. Olha o tipo de loucura que o pessoal fica pensando. E é isso mesmo, eles defendem isso como se fosse a coisa mais inteligente do mundo. Não, Deus não ama todo mundo sem exceção. Ele ama todo mundo sem distinção. E o objetivo é esse, ensinar que Deus não ama cada um e todo mundo. Ponto. Porque isso, de alguma maneira, faz muito bem para o sistema de pensamento deles. Agora sim, os calvinistas fogem dos textos e relativizam essas expressões todos, todo mundo e tal. E para eles, isso aí significa todos os tipos, todas as nacionalidades, todos os eleitos, só não pode significar todos os seres humanos.
E por que eles fazem isso? Bom, a explicação é ampla e eu vou dar uma resumida para vocês. O calvinista ele raciocina assim, gente. Todo aquele por quem Cristo morreu vai ser salvo. Porque Jesus morreu para salvar, Jesus tem poder para salvar. No final das contas, nem todo mundo vai ser salvo. Aí ele pega essas duas informações e faz a conclusão. Por que alguém vai se perder? Porque Jesus não morreu por aquela pessoa. Ponto. Essa é a ideia. Vou repetir. Jesus tem poder para salvar todo mundo, que ele quiser. Nem todo mundo vai ser salvo. O que aconteceu com esse não salvo? Jesus não quis salvar. Jesus não amou a eles. Deus não os amou. Ponto. Como é que você responderia a esse argumento? Tu se curvaria a esse argumento e diria, que estudo bíblico maravilhoso. Agora eu estou entendendo a Bíblia, finalmente. Coisa extraordinária. Eu vou dizer para você o que eu penso dessa visão. Na minha opinião, sem querer desrespeitar os calvinistas, de maneira nenhuma, talvez até alguém aqui possa comungar da fé calvinista, não sei se todo mundo aqui é adventista, mas veja bem, essa visão calvinista é uma visão pragmática, humanista, hermeneuticamente irresponsável e herética diante do caráter de Deus. Primeiro, se eles estiverem corretos, Deus foi para o espaço, né? Pelo menos qualquer Deus justo e bom. Aí se torna lá um Deus, sei lá o quê. Eu costumo dizer, assim, eu pego pesado também, né? Que o Deus calvinista é pior que o demônio. E essa é a minha opinião, tá bom? Porque assim, gente, negar o amor de Deus é negar a essência de Deus, a natureza de Deus e a postura de Deus diante de tudo que Ele criou. Essa é a realidade. Bem como negar a sua verdade e a sua lei. E é interessante, gente, eles afirmam essas coisas, que Deus não ama todo mundo, com todas as letras. Vou mostrar alguns outros materiais para você. Michael Horton, livrinho aqui, A Favor do Calvinismo, ok? Página 126, vamos dar uma olhada no que ele fala aqui nesse livro. Ele fala assim, a morte de Cristo é de valor e dignidade infinita, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Embora Cristo objetiva e efetivamente levou consigo os pecados somente dos eleitos. A intenção específica de Cristo era de salvar os eleitos. Ele está usando uma linguagem bonitinha para querer dizer o seguinte: a morte de Cristo é tão digna, mas ele não morreu por todo mundo. Você quer me dar um microfone? Está tudo bem. Beleza. Ponto. Ele não morreu por todo mundo. Você acha cristão isso aqui? Você acha bonito isso aqui? Um livro cristão, maravilhoso aí para você ler depois. O que mais? Tem um outro aqui, Esse livro é interessante. É um livro que chama Contra o Calvinismo, né? Tem o A Favor ao Calvinismo e tem o Contra o Calvinismo também. Aqui ele coloca algumas opiniões de autores calvinistas também e vai fazendo a reflexão em cima dessas ideias. Quer ver? Página 218, ele coloca uma situação aqui de um teólogo holandês que se chama Boitner, não sei se fala assim. O nome do livro dele é A Doutrina Reformada da Predestinação. Ele fala assim: não foi um amor geral e indiscriminado por todos os homens que enviou Jesus à cruz, mas um amor particular pelos eleitos. Não é um amor por todo mundo, é um amor somente pelos seus escolhidos. E aqui tem um outro material muito interessante, Teologia Sistemática de Franklin Ferreira e Alan Miatti. Esse material é interessante, ele é a primeira teologia sistemática escrita em português. Você vê como o pessoal é inteligente, é estudioso. Estreca aqui, quantas páginas tem? 1.300 páginas quase. Material excelente em alguns pontos e muito ruim em outros pontos também. Aí assim, vou mostrar algumas poucas coisas para vocês aí. A gente não vai demorar mais muito, tá, gente? Não precisa, tentem não se cansar muito aí. Página 625 diz assim, a expiação é o único fundamento do perdão que existe. Nesse sentido, ela é suficiente para todos os homens, porque não existe meio capaz de remover outro meio capaz de remover o pecado. Então ele está dizendo o seguinte, que a expiação é o fundamento do perdão e é suficiente para todo mundo. Só que lá na página 609, ele diz uma coisa diferente. E ele fala assim, a expiação foi eficaz para todos aqueles que Deus intencionou salvar, a saber, os que creem em Cristo. Então a ideia deles é o seguinte, não,
Deus tem amor suficiente para salvar todo mundo, para perdoar todo mundo. Mas Deus não tem o amor eficiente para salvar todo mundo e para perdoar todo mundo. É isso que ele está dizendo. Tu acha bonito isso aqui? Deus pode salvar, mas Ele não quer salvar. Como é que você se sente diante de um Deus assim? Sabe que existem muitos meandros nessa discussão. Uma discussão, questões linguísticas, questões filosóficas, questões doutrinárias, questões de estudo da Bíblia. E assim, olha, é interessante tudo isso, né? Basta dizer que se os calvinistas estiverem certos, Deus não ama todo mundo, Cristo não salva todos, e aí acabou. Ponto. Esse é o Deus que se adora por aí, em nome da Bíblia. Agora sim, gente, o que acontece? É meio complicado a gente entender essas questões, porque o que acontece? Quando o calvinista prega, ele se inclui entre os salvos. Mas quem garante que ele é um salvo? Uma das doutrinas principais do calvinismo é a eleição incondicional. Deus não precisa de nada em você para te salvar. Não existe condição. Se Ele quiser, Ele te salva. Se Ele não quiser, Ele não te salva. Então como é que você pode dizer, Jesus morreu por nós? Espera aí, nós quem? E sempre que eu tenho um calvinista na internet aí, ele diz, Jesus morreu por nós. E eu me coço, né, na internet, né? Nós quem, amigo? E aí meia dúzia deles já me bloquearam por aí, só porque eu faço esse tipo de pergunta assim. Nós quem? Você? Quem que te garante que Jesus morreu por você? Não, porque eu creio que... Não, tu crê o que você quiser. Qualquer um que crê no que quiser, então é verdade. Pode ser que alguém creia e na verdade Jesus não tenha morrido por ele? Pode, então você pode ser um deles. Como é que é? Morreu por nós? Como assim? Não existe garantia de salvação para ninguém. Ponto, diante do calvinismo. E essa é uma questão complicada. A salvação ela é uma realidade hipotética. Jesus morreu por alguém, e esse alguém vai ser salvo. Ok, isso aí tudo bem. Mas por você, tu não sabe dizer. É incondicional, não tem condição nenhuma. Tu não sabe se ele morreu por você, essa é a verdade. Claro, os exemplos bíblicos, até você pode dizer que eles são eleitos. São Paulo, Abraão, Davi, Pedro, porque está escrito na Bíblia. Eles acreditam na Bíblia, beleza. Fora disso, não está escrito lá se o Augustus Nicodemos é eleito, se o Josemar Bessa é um eleito, se o Spurgeon foi um eleito. Pode ser que não sejam, vão lá queimar eternamente no inferno, segundo a doutrina deles, ok? A segurança aí da doutrina deles é só teórica e abstrata. Para a gente terminar, 2 textos do livro do Apocalipse. Apocalipse 14, verso 6 e 22, verso 21. Para a gente ter uma noção da extensão do amor de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse 14, verso 6 é um texto que talvez alguns de vocês conheçam de cor. E a Bíblia diz, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a quem? Aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Os calvinistas enfatizam muito essa ideia de cada nação, tribo, língua e povo, mas eu vou enfatizar outro lado da moeda. Os que se assentam sobre a terra. É só os eleitos que se assentam sobre a terra? Só os salvos? Não. Os perdidos também se assentam sobre a terra? Então eu devo pregar o evangelho para quem? Para salvos e para perdidos? Para todo mundo? Ok. Se o calvinismo fosse a verdade, o evangelismo seria profundamente enganoso e mentiroso. Que eu estaria pregando um evangelho que é uma boa nova. Jesus morreu por você! Mas isso aí não é bem verdade, né? Pelo menos não para todo mundo. Isso é um engano, isso é uma mentira. Esse é o evangelho, né? Imagina. O evangelho sendo confundido com a mentira. Um absurdo sem fim. Claro que os calvinistas não são pessoas burras, não são pessoas ruins. Eles têm essa visão de mundo. E eles dizem não, e tentam justificar isso de 1000 maneiras. Tá? Tem livros e teses e um monte de coisa para dizer que o evangelismo tem que ser feito e que Deus sabe e que tal e tal. Mas no final das contas só convence quem quer ser convencido pelo engano, né? Pela mentira. Apocalipse 22, verso 21, para a gente terminar. Eu queria falar com você agora. Vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa um pouco difícil, né, gente? Esses temas assim que eu trago para vocês. Ao mesmo tempo, acho que vale a pena a gente pensar com profundidade. O tema é muito sério, viu? E a Bíblia diz assim, o último texto da Bíblia. A graça do Senhor seja somente com os calvinistas. Somente com os eleitos. É isso?
Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então entende uma coisa. Esses argumentos que eu mostrei para vocês, a pregação a todos e que a graça seja com todos, não convence o calvinista, porque ele usa aquele argumento lá que todos não é todos. Todo mundo é só a pessoa do meu casamento, não é todo mundo o mundo inteiro. Agora sim, o argumento não convence eles porque eles estão comprometidos com a sua filosofia humanista, pragmática, equivocada, eu posso dizer satânica. Agora, quando a gente entende que Deus pede para a gente pregar o evangelho para todo mundo e que a graça de Jesus seja com todo mundo, é porque isso é verdade e não tem uma exceção na face da terra. Deus ama a todos e a graça do Senhor Jesus é oferecida a todos para a salvação eterna. Mas por que um não é salvo? Não é porque Deus não amou. Não é porque Deus não escolheu. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento para a salvação. Ponto. Essa é a vontade de Deus. Não é por culpa de Deus que alguém não vai para o céu. Jamais seria. Porque esse Deus não seria o Deus da Bíblia e nem o Deus do amor. Jesus pede para a gente, lembra que Jesus e Deus acabam sendo paralelos, para a gente amar os nossos inimigos. Se ele não amasse os inimigos dele, ou não amasse a todos, Deus seria um hipócrita, pedindo para a gente fazer o que ele mesmo não faria. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso é uma mentira. Irmãos, você pode ter a certeza do amor de Deus por você, e não é por causa da minha retórica, do meu sermão. Se eu não pregasse esse sermão, você podia ter essa certeza da mesma maneira. Porque Deus ama você. E sabe por quê? Não sei. Consegue explicar? Não sei. Por que Deus me ama? Não sei. Eu não vejo motivo, é inexplicável. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, é o contrário. Eu não mereço, eu não sou bom, e ainda assim Ele me ama. E quando eu entendo isso, eu posso me tornar melhor do que eu sou. Melhor do que eu sou. De outra maneira, se eu fosse um calvinista, e eu tivesse aí os meus pecados, e todo calvinista tem os seus pecados, né? Tu ia começar a pensar, será que eu sou escolhido mesmo? Será que Deus me ama? Claro, tu pode até escolher se iludir, mas se você se iludir ou não, não importa, porque no final você não sabe. Tu sabe que Deus não ama a maioria dos seres humanos, por que Ele amaria você? Tem muitos melhor que você para Ele amar. E mesmo que Ele ame os ruins, ele pode amar um pior que você e não amar você. Né? Não é verdade? Bonito isso, né? Tudo feito em nome do quê? Da Bíblia. Da religião. Estudo profundo da Bíblia, coisas maravilhosas, e pregam, e tem igreja, dízimo, oferta, louvor, missão, um monte de coisa. Para no final das coisas ensinar que Deus não ama. Ver o poder pervertido do pecado. Se infiltra até na religião, se infiltra até na doutrina bíblica, se infiltra onde for para ensinar uma heresia, uma besteira sem tamanho. Negando a própria essência do caráter de Deus como aquele que é amor, que por ser amor nos ama, mesmo que a gente escolha não amá-lo, mesmo que a gente escolha o inferno, Deus nos ama, e essa é a realidade. E se Ele pede para a gente amar o nosso inimigo, Ele ama os inimigos dele também, e essa é a verdade. Entretanto, você não precisa ser inimigo de Deus para Ele te amar também não, tá? Se quiser ser como Abraão e ser amigo dele, é melhor, né? E a Bíblia diz assim, nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E amou nós quem? Nós todos, sem exceção. Não tem essa conversa de sem distinção. A Bíblia diz assim, Deus sabe todas as coisas. Aí eu vou usar o argumento calvinista. Não é todas as coisas sem exceção, é sem distinção. Faz algum sentido? Deus sabe matemática, geografia, inglês, algumas coisas Ele não sabe. Posso usar esse argumento aí? Eles ficam felizes? Tanta besteira, irmãos, em nome de algo que não faz sentido. Agora, como é que a gente termina o apelo assim? Não seja calvinista? Calma. Veja bem, a gente entende que todos nós temos dificuldade de compreensão, podemos estar errados em algum ponto, em algum momento da nossa vida. E o amor de Deus é pelo calvinista também? Claro que é. Tem calvinista salvo, vai para o céu também? Amém, louvado seja Deus, é isso que a gente quer, que todos eles vão, que todos nós vamos, que todos vão para o céu. Agora, claro, é importante estudar a Bíblia com seriedade. Não para provar a minha filosofia, mas para ver qual é a verdade de Deus. E a verdade é melhor do que se prega por aí. A verdade é que Deus ama todos nós. A Cláudia vai cantar uma música final que fala que o amor de Deus é inexplicável.
E se você está precisando sentir um pouquinho mais de perto esse amor, de alguma maneira está com dificuldade, está triste, está mal, e precisa entender, de alguma maneira, sentir esse amor, que enquanto ela canta você possa entregar a sua vida ao Senhor, orar, meditar nessa letra, uma música extremamente bonita, inspirada pelo Senhor, e que o amor de Deus possa te envolver essa noite para você sair daqui e amar as pessoas também conforme a lei e a vontade dele. Amém. O simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero lhe falar do amor de Deus, mas nem sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, pronto pra viver junto ao teu coração. Eu não sei como explicar. Canções que já cantei, poemas que eu já li e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não podem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra viver junto ao teu coração. Eu não sei como explicar. E de tal maneira pleno amor Ele me dá. Tenho salvação em sua cruz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Se algum dia você duvidar do amor de Deus por você, olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para a Bíblia, e tudo ali diz que Deus te ama,
que nenhuma filosofia, que nenhuma religião, que nenhuma ideia possa tirar isso do seu coração. Que também a gente não use, né, a compreensão diferente dos outros para fazer guerra contra ninguém também. Esse não é o ponto. O ponto é que Deus nos ama e nós devemos amá-lo. E a gente demonstra o nosso amor por Ele amando a nós também. A gente joga duro com a doutrina equivocada, mas a gente ama. Inclusive, eu sou grande admirador dos calvinistas em geral, gosto muito dos textos, não gasto dinheiro com eles, tem um monte de livro deles aqui, leio, estudo, gosto, valorizo, admiro, mas obviamente tenho que me levantar contra aquilo que seja uma distorção da verdade de Deus e do caráter de Deus, tá bem? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus eterno, obrigado pelo teu amor infinito e real por cada um de nós, Pai. Queremos a partir desse amor também te amar e amar as pessoas ao nosso redor. E mesmo combatendo o erro, jamais, Pai, combatendo as pessoas. Por isso, Pai, abençoa cada calvinista na face dessa terra, cada arminiano, cada pessoa que crê em Ti, que não crê em Ti, que te segue ou que não te segue. E que o Senhor dê a todos a chance de salvação eterna através da Tua graça infinita, Senhor. Sabemos que o Senhor nos respeita e nós também, Pai, queremos te respeitar. Sabemos que o Senhor nos ama e também queremos te amar. E para isso, invocamos o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e único Salvador. É em nome dele que oramos e vivemos. Amém. Uma boa noite a todos.